Você já teve algo na sua vida que te dava segurança, mas ao mesmo tempo te impedia de crescer? Na clínica, a gente pode observar uma quantidade expressiva de pessoas que relatam ter dificuldades de enfrentar os seus medos, de se arriscar e de ir em busca dos seus sonhos. Vocês conhecem essa parábola da vaca e do monge? É um conto que eu gosto muito, que nos convida a refletir sobre essa zona de conforto ou desconforto, apego e crescimento. Fica até o final do vídeo para saber mais sobre reflexões que podem servir muito para a sua vida. Olá, eu sou Ronise Dias Machado, eu sou psicóloga clínica e faço atendimento online na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. Muito bem-vindos aqui ao canal. E se é a primeira vez que vocês estão aqui nesse espaço, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber quando novos vídeos sobre psicologia, saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento surgirem por aqui. O conto começa assim: um monge e seu discípulo estavam andando quando encontraram uma casa bem pobre pelo caminho e descobriram que nessa casa vivia uma família cujo único sustento era tirado de uma vaca que eles possuíam. O monge e o discípulo perguntaram para essa família como é que eles sobreviviam, né? E o dono da casa respondeu: temos apenas uma vaca. Ela nos dá leite, parte a gente vende, parte a gente consome e é assim que a gente vive. Aí saíram dali o monge e o discípulo e o mestre disse o seguinte: volte lá e empurre a vaca no precipício, no penhasco. O discípulo ele ficou chocado, mas confiando no mestre, ele fez o monge pediu. E se passou anos, né, e o discípulo voltou ao mesmo local. Ele esperava encontrar uma situação de miséria ali, mas ele encontrou, por surpresa, uma casa muito melhor, uma mansão, uma plantação, produção, prosperidade. E a família explicou: um tempo atrás, a nossa vaca caiu no precipício. Ficamos desesperados, mas tivemos que aprender a plantar, a costurar, a produzir, a desenvolver novas habilidades. E a gente descobriu que a gente era capaz de muito mais coisas. Essa história, ela não fala sobre crueldade, né? Ela fala sobre o apego. A vaca, ela representa a segurança, mas também representava uma limitação daquela família. E quantas vezes na nossa vida a gente se apega ao que é pouco por medo de perder o que já tem? A zona de conforto, ela é um estado mental em que nos sentimos seguros, familiarizados e sem riscos. No entanto, dentro dessa zona, a gente tende a ficar estagnado e evitar os desafios que possam nos levar a novas experiências e aprendizados. A zona de conforto ela é um estado mental em que a gente se sente seguro, familiarizado e sem riscos, né? No entanto, dentro dessa zona, a gente tende a ficar estagnado e evitar desafios que possam nos levar a novas experiências e aprendizados. Essa zona ela é uma ferramenta de economia de energia. É um modo que as pessoas encontram de permanecerem num lugar que consideram confortável, conhecido e no qual já esteja familiarizado, né? Aquele cheirinho de casa que a gente fala. E esse conto da vaca e do monge nos lembra que para a gente progredir é preciso se permitir abrir-se ao novo, enfrentar situações novas, lidar com incertezas e explorar novos territórios, né? Isso pode envolver assumir riscos, aprender habilidades e crescer além dos limites estabelecidos por essa zona de conforto. E quanto mais a gente é apegado a algo, a alguém, mais a gente teme por nos separar ou perder aquilo, né? Por outro lado, a gente tem essa questão da existência do nosso medo, que é essencial em nossa vida. É importante a gente ter medo. Sem ele, a gente não teria a noção de sobrevivência que o ser humano evoluiu. E essa avaliação do que a gente pode realizar,
quais são os riscos envolvidos, né? E também outra questão, assim, é questionar, né, a ideia de produtividade constante, mas isso é um assunto para um outro vídeo, né, pessoal? Mas voltando aqui ao tema da análise desse conto, é analisar as suas escolhas de vida, se estão mais para uma zona de conforto ou desconforto, se há medos e vontades de mudar envolvidos, né? E se sim, se há vontade, né? A ideia é pensar assim que a gente pode trabalhar questões internas, né? Assim que, por exemplo, a autora Brené Brown, ela é escritora do livro A Arte da Imperfeição e a Coragem de Ser Imperfeito, né? Descreve a zona de conforto desta forma, assim, onde a nossa incerteza, escassez e vulnerabilidade estão minimizadas, onde acreditamos que teremos acesso suficiente a amor, comida, talento, tempo e admiração, onde sentimos que temos algum controle. E na psicologia cognitiva, a gente fala muito sobre crenças centrais. Talvez aquela família lá do conto, ela tivesse essa crença de que é isso que a gente tem, não dá para mudar. E a vaca, ela sustentava não só financeiramente, mas cognitivamente aquela crença na família. E muitas vezes a gente não muda porque ainda a gente está funcionando daquele jeito, mesmo que seja limitado, né? Mesmo que mal. A vaca, no caso da parábola, ela é uma muleta emocional. E quando ela desapareceu, essa família ela precisou acessar recursos internos que nem sabiam que tinham, né? E às vezes a crise ela revela potencialidades silenciadas. A gente fica muitas vezes numa situação porque é previsível, mesmo que seja limitante, né? E o cérebro ele prefere essa coisa conhecida ao desconhecido, mesmo que o conhecido seja ruim. Então, diante disso, a ideia assim da reflexão desse conto é responder perguntas do tipo: qual é a vaca, né, que hoje te prende? O que ela está te dando? Uma falsa sensação de segurança? O que você mantém por medo de não conseguir algo melhor? Se essa sua vaca desaparecesse, né? Que habilidades você seria obrigado a desenvolver? Às vezes a vida empurra, né, essa vaca para algum lugar, para um precipício, e às vezes a gente precisa ter essa coragem também de soltar, de desapegar dela, né? O conto da vaca, ele nos lembra que segurança não é crescimento, né, que conforto não é evolução, que estabilidade não é sinônimo, né, de realização, muitas vezes, né? Nesta representação aí, fica mais fácil de compreender como é que funciona essa zona de conforto. E quando distante disso, a gente fica cada vez mais distante da relação com os nossos sonhos, de atingir novas metas, de conquistar novos objetivos, de crescimento pessoal, profissional, né? De viver plenamente as nossas capacidades, né? Ter uma outra performance e aprender, né, a descobrir coisas, explorar coisas dentro de nós, né? Então, eu te proponho um exercício mental, além das perguntas, né? Responder aquelas perguntas, né? Analisar, né, o seu dia, a sua semana, o seu mês e responder sinceramente com honestidade, né? Pensando assim, quantos por cento eu estou vivendo em cada zona do conforto? Quantos por cento eu estou vivendo na zona do medo, na zona da aprendizagem, na zona de alta performance? E talvez aquilo que você teme perder seja exatamente o que está impedindo você de crescer. E talvez dentro de você exista muito mais capacidade do que você imagina, né? Logo, quando alguém quer dar início a algo novo, seja lá aprender um novo idioma, entrar na academia, começar a aprender algo que gostaria, né? Entrar numa faculdade, ou mesmo quando desejar sair de um relacionamento tóxico, compreende-se que para realizar esses feitos demanda uma quantidade de energia consideravelmente maior do que se está empregando na situação que a gente está no presente. Vai exigir mais da gente, mas também vai exigir uma nova capacidade, uma nova habilidade. Então é um pouco sobre essa frase, né? Se é difícil mudar, ficar onde está é confortável. Por fim, pessoal,
Eu dedico esse vídeo à psicóloga Marina Sosso, que me contou esse conto. Eu sou muito grata por ela me trazer essa reflexão que eu levo até hoje comigo e que me mantém nesse processo de aprendizagem, né? Sobre o que é para você? Lidar com a zona de conforto ou desconforto? Me conta, percebe dificuldades para sair dela? E se você está num momento de transição, né, de mudança, de vontade de mudar, mas tem esse medo, esse receio, né? A psicoterapia ela pode te ajudar a desenvolver um caminho de crescimento e de sair da inércia, né? Eu vou deixar aqui o meu contato, caso queira tirar dúvidas sobre como é que funciona a psicoterapia comigo, ou mesmo marcar uma primeira sessão para ver como é que se sente. Se essa reflexão fez sentido para você, curte e compartilhe esse vídeo com alguém que também precise olhar para a própria vaquinha, né? E me conta aqui nos comentários qual parte desse conteúdo mais te tocou. Até o próximo vídeo e obrigada por assistir. Tchau, tchau!